antes de começar, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando em nome da EGTC Infra, no maior evento BIM da América Latina, para os maiores especialistas do mundo todo. Eu estou muito nervosa, não liguem, é uma grande responsabilidade. Talvez eu repita as coisas. Sobre mim, sou arquiteta e urbanista, eu sou pós-graduada em gestão BIM, gestão de projetos, tenho mais de 10 anos de experiência em projetos de infraestrutura. E na EGTC Infra eu trabalhei na parte de implantação do BIM, na matriz e nas obras, e hoje em dia eu estou como coordenadora BIM da Pax Aeroportos. Bom, a EGTC Infra é uma construtora focada no mercado de infraestrutura, com 25 anos de experiência, e o nosso lema é "O amanhã começa hoje", e nós estamos prontos. Vou passar o vídeo novamente. Vive me dizendo que eu sou o futuro, que daqui a pouco o mundo será inteirinho meu. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Eu acho graça, porque parece que isso ainda tá muito longe. Mas às vezes eu me pergunto, que mundo será esse? Como serão as coisas nesse tempo que vai chegar? Ontem na escola eu ouvi um palavrão: sustentabilidade. Meu pai me explicou melhor o que sustentabilidade quer dizer. Sabe, filho, na empresa em que eu trabalho, a gente acredita que a sustentabilidade é irmã da inovação. Lá a gente usa criatividade e técnica para extrair da engenharia as melhores soluções, para criar a infraestrutura que a gente precisa para viver bem. Estradas, pontes, viadutos, túneis, indústrias, usinas de energia, portos, aeroportos, metrôs, saneamento e muito mais. Eu também quero construir pontes, estradas, viadutos. Mas a gente precisa construir tudo isso do jeito certo. Para isso, a nossa empresa tem uma governança forte, que nos leva ao crescimento sustentável em direção a novas invenções e descobertas. É assim que fazemos mais pelos nossos clientes e por todo mundo, aqueles que trabalham conosco e aqueles que vão aproveitar tudo aquilo que construímos e cuidamos. Nós respeitamos a vida. Meu pai tem muito orgulho do trabalho que faz. Ele sempre me diz: o amanhã, esse tal futuro que me espera lá na frente, começa hoje e a gente precisa estar pronto. EGTC Infra, engenharia em evolução. Bom, esse lema reforça, o nosso comprometimento com a inovação constante da empresa. Falar um pouco sobre o cliente. A Pax Aeroportos é a concessionária responsável perante a ANAC pela operação e infraestrutura dos aeroportos de Jacarepaguá e Campo de Marte por 30 anos. Ambos os aeroportos são dedicados à aviação de negócios, principalmente, e juntos eles possuem movimentação equivalente ao 4º maior aeroporto do Brasil. O empreendimento Aeroportos Pax, ele consiste no desenvolvimento de projetos, planejamento e execução da obra de ampliação e adequação da infraestrutura do aeroporto de Campo de Marte, aqui em Santana, aqui do lado, e do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. O aeroporto de Campo de Marte, ele foi inaugurado em 1920, foi o primeiro aeroporto de São Paulo. Ele inicialmente era uma instalação de escola de pilotos da Força Pública de São Paulo, e em 1941 ele começou a fazer parte da Força Aérea Brasileira. Hoje em dia ele cedia algumas instituições aeronáuticas, como o Hospital da Aeronáutica e as vilas militares. Atualmente, ele atua com aviação geral, executiva, táxi aéreo e algumas escolas de aviação. Ele é o 10º do país em maior movimento operacional, segundo o ranking do DCEA de março. Em alguns números, ele tem um comprimento de pista de 1.400 metros, uma média de 58 mil operações ao ano, 23 hangares e uma área de 1,8 milhão de metros quadrados de sítio aeroportuário. Já o aeroporto de Jacarepaguá também foi construído em meados de 1920. Inicialmente, ele era um campo de pouso auxiliar da base da Força Aérea Brasileira, e somente em 1971 ele foi autorizado o início das operações. Ele também atende aviação geral, executiva, táxi aéreo, escolas de aviação, e uma das principais atuações dele é de operações offshore, que são o transporte para plataformas marítimas. Ele é o 9º do país em maior movimento operacional, também de acordo com o ranking do DCEA. Ele tem uma pista um pouco menor, 900 metros,
uma média de 81 mil operações ao ano, 44 hangares e 1,2 milhão de metros quadrados de sítio aeroportuário. O nosso modelo de contrato para o desenvolvimento de projeto foi o Open Book. A gente trabalhou constantemente com a participação do cliente no desenvolvimento do projeto, junto à construtora, né? E esse contrato tem a característica da transparência, né, com os benefícios da confiança, da melhor tomada de decisão. Então, esse foi o modelo de contrato para o nosso desenvolvimento do projeto para chegar no PMG, o que a gente chama o preço máximo global da nossa obra. A nossa jornada de implementação do BIM, ela foi executada desde o zero. O nosso cliente não tinha experiência em trabalhos em BIM, foi uma proposta da EGTC a implantação. Então, a gente, desde o começo, já definiu no plano de execução BIM. Eu vou falar sobre todas as etapas melhor depois, tá? No plano de execução BIM, a gente já definiu o ambiente CDE. Logo antes do desenvolvimento do projeto, a gente já definiu também procedimentos de planejamento 4D, executou treinamentos, fez levantamento de nuvem de pontos para o desenvolvimento do projeto, geramos modelos federados, fizemos todos os fluxos de emissão, aprovação e comentários dentro do ambiente CDE, fizemos o nosso planejamento 4D de acordo com o procedimento e agora estamos na fase da gestão de entrega de documentos no campo e execução da obra. No plano de execução BIM, a gente fez em formato de procedimento oficial da empresa, a gente sobe no nosso sistema gestor. Desde o começo, já definimos a matriz de parâmetros que a gente queria receber dos modelos, né? De todas as disciplinas, cada disciplina tem a sua matriz de parâmetros. Definimos, desculpa, os usos BIM relevantes, né, para o empreendimento e os entregáveis. Como é uma obra linear, algumas aplicações não eram relevantes, então a gente ficou ali até o planejamento 4D. O ambiente CDE, a gente definiu logo lá no começo, fizemos a implantação, treinamento com o cliente. Acho que foi uma parte muito importante do nosso empreendimento, que a gente já definiu desde o começo uma taxonomia clara, padrão, que todos seguissem. Definimos nos procedimentos que todas as entregas seriam feitas por transmissão. A gente não teve nenhum projeto entregue por e-mail, estão todos registrados. Todos os fluxos de revisão e aprovação foram feitos também dentro do ambiente CDE e nossos fluxos são muito bem definidos, passaram pela EGTC e pelo cliente, não, pela gerenciadora, depois pelo cliente, que dá a aprovação final. Então, todos os projetos foram aprovados dentro do ambiente CDE, o que gerou os comentários, as issues, que também foram muito bem definidas no procedimento. A gente definiu junto ao cliente que as issues seriam criadas para a construtora, para a EGTC. A gente faria uma filtragem, responderia e direcionaria, caso a gente não conseguisse resolver ou gerasse revisão de projeto, a gente direcionaria para o cliente. E tivemos comentários, tanto em pranchas quanto em modelos BIM. Semanalmente, com os relatórios do ambiente CDE, a gente gera relatórios Power BI, com o resumo, né, do que acontece ali dentro do ambiente. Ele facilita, né, a visualização dos comentários e das entregas para o cliente e também para a nossa equipe, que nem todos têm acesso ao ambiente CDE. Então, dessa forma, fica muito mais fácil visualizar e fazer a gestão dos comentários. A gente tem 3 painéis, um de issues, de comentários, o outro de entregas de projeto e o outro dos fluxos de revisão. Então, a gente consegue controlar, ver quantos fluxos estão abertos, quantas issues estão abertas e quantos projetos a gente tem ainda para serem entregues. Já no começo, né, no plano de execução BIM, a gente já definiu também o procedimento do planejamento 4D. Então, desde o começo, a gente trabalhou em conjunto com o pessoal do planejamento. Antes mesmo da gente ter modelo, a gente definiu como que a obra seria dividida. Então, a gente fez até alguns esquemas, tipo essa parte colorida do desenho em cima do projeto básico, para o projetista entender como ele já precisaria dividir os modelos para aplicar a nossa codificação de planejamento 4D. Que é refletida, né? A gente separou em quadrantes, a gente consegue ver também os quadrantes dentro do cronograma.
Esse é o nosso levantamento da nuvem de pontos, que foi a base para o desenvolvimento de todos os projetos. E também foi importante o nosso papel como construtora no desenvolvimento dos projetos. A gente envolveu toda a nossa equipe de expertise da produção, do planejamento, com o acompanhamento do cliente junto ao projetista no desenvolvimento desses projetos. Então, dessa forma foi possível, né, que a gente tivesse a contribuição de todas as partes responsáveis pelo empreendimento no desenvolvimento do projeto. O escopo dos projetos é basicamente parecido nos dois aeroportos. Os nossos parceiros são o Felipe Franco, é um engenheiro de infraestrutura aeroportuária, super experiente. Ele é consultor e projetista de vários aeroportos do Brasil e do mundo. E a Sondotécnica, que está agora na parte de macrodrenagem com a gente, no aeroporto de Campo de Marte. Basicamente consiste em terraplenagem, reparo de pavimentos, sinalizações, mas eu vou entrar em maiores detalhes agora. Passeando aqui pelo modelo, a gente consegue ver a terraplenagem das resas, que são as estruturas, são as partes de auxílio, né, de acidentes. As faixas preparadas também, elas são preparadas, né, para o caso de alguma intercorrência. As sinalizações horizontal, vertical e luminosa são novas. A parte também do PAPI, que a gente chama, que é o auxiliador de rampa, né, de decolagem, de pouso, desculpa. A sinalização horizontal e vertical, a macrodrenagem. A gente consegue ver aí também que a gente tem bastante problema de inundação nos aeroportos. A gente tem uma nova taxonomia alfa para se adequar à aeronave de projeto, a TR-72. Um novo indicador de direção de vento, a biruta. No pátio de aeronaves, a gente vai fazer uns reparos pontuais ali, e refazer toda a sinalização horizontal e também a iluminação do pátio nova. Ali é o nosso canteiro. Aqui, e também vamos fazer a Taxway Fox, o alargamento, para adequação, né, do acesso aos hangares de aeronaves. Esse é um passeio no nosso modelo de Campo de Marte. O aeroporto de Jacarepaguá, o escopo é parecido, também é o Felipe Franco, o nosso projetista. A gente também tem uma via de serviço nova, terraplenagem e plantio de grama das resas e das faixas preparadas, reparos profundos e superficiais nos pavimentos, né, nos pátios das aeronaves, a sinalização horizontal, vertical e luminosa nos pátios. A gente tem novo reservatório contra incêndio, de proteção contra incêndio. Um dos principais escopos que a gente tem é a ampliação do pátio de aeronaves, que ele tem a parte de pavimento em concreto e a parte de pavimento asfáltico. A via de serviço que contorna todo o aeroporto. Pista de pouso e decolagem, as pistas de taxiamento de aeronaves, o PAPI, de auxílio de pouso. E todos esses elementos pequenininhos que vocês veem, não dá para ver muito, mas são as sinalizações horizontais, são as sinalizações luminosas e verticais. Depois eu vou mostrar alguns detalhes. As faixas preparadas. Esse foi o nosso modelo de Jacarepaguá. Para realizar, né, o nosso modelo federado, a gente gerou o modelo do existente a partir das nuvens de pontos, as ortofotos dentro do InfraWorks. Os modelos das outras disciplinas a gente gerou no Civil 3D, com exportação para IFC 4.3. Então, aqui a gente consegue ver toda a área de interferência do aeroporto, inclusive as áreas de supressão vegetal, de terraplenagem, plantio de grama. Mesma coisa no modelo de pavimentação, a gente consegue ver as áreas de fresagem nos pavimentos. Aqui o modelo já limpo. E, por final, o modelo das sinalizações. Aqui tem uns 4 modelos que são de sinalização horizontal, vertical, luminosa, biruta, acho que da cerca também, se não me engano. O modelo de Jacarepaguá, mesma coisa, a base no InfraWorks, terraplenagem e demais disciplinas Civil 3D. Conseguimos ver as remoções, né, as interferências ali, as reformas de pavimento.
o pavimento já finalizado e as sinalizações. Fica bem legal já no final. Aqui alguns detalhes do nosso modelo. A gente consegue ver que eles são bem detalhados. As placas, as sinalizações horizontais e verticais, elas correspondem ao tamanho real, enfim, tudo que a gente precisa construir. O PAPI, que é aquele dispositivo de auxílio de pouso, ele é bem detalhado, a gente consegue ver até detalhe da perninha. A sinalização, ali a cerca também, então, assim, foi um trabalho bem minucioso da gente, do projetista, nos detalhes e também nas informações. Está meio difícil de ver, mas ela segue todo o nosso padrão da IGTC, com todos os parâmetros que a gente solicitou. O planejamento 4D, esse é o resultado que a gente teve no aeroporto de Jacarepaguá. Foi um trabalho muito árduo da equipe de planejamento, junto com a equipe da engenharia, junto com o projetista. E eu acho que a gente conseguiu um resultado bem legal, que a gente já vai usar nas nossas reuniões de planejamento. A gente consegue observar bem como é que vai ser, né, a sequência executiva da obra. Observamos alguns erros, né, na sequência, conseguimos corrigir graças ao modelo. E a gente consegue ver, né, na distribuição do tempo, está pequenininho ali também, mas como que o resultado, né, daquela divisão de quadrantes que eu falei lá no começo, a gente consegue ver aqui também. Alguns números do projeto, juntando Marte e Jacarepaguá, a gente teve 13 disciplinas, 700 documentos, saiu errado ali também, que geraram 23 modelos BIM, 165 fluxos de aprovação e 1.080 comentários. Desses 1.080, mais de 90% já estão resolvidos. Então, 100% das nossas emissões, revisões e comentários foram fielmente feitos dentro do ambiente CDE. Já no canteiro de obras, que somos construtores, a gente procurou implementar uma plataforma que, né, juntasse, que diminuísse, encurtasse essa distância entre a engenharia e o campo. Então, todos os projetos são gerenciados e distribuídos dentro de uma plataforma que controla as disciplinas por QR Code. Então, todo mundo no campo consegue escanear o QR Code, verificar na própria prancha se o projeto está atualizado, se ele é a última versão, se ele precisa ser substituído, e também acessar todos os outros projetos que ele precisa dali do celular dele, com ou sem internet. Então, alguns desafios e resultados que a gente teve, que eu acho importante, o engajamento da equipe da IGTC. A gente tinha uma equipe muito enxuta, e eu acho que a gente teve um resultado muito positivo com relação à implantação do BIM. Tinha pessoas na equipe que nunca tinham trabalhado com BIM e que aprenderam, viram as vantagens, né? Percebem os seus benefícios, principalmente na utilização do ambiente CDE e dos modelos. A visualização, né, dos modelos também. Utilizei muito em reuniões com fornecedores, por exemplo, de sinalização horizontal, que a gente precisava mostrar onde que haveria interferências, né? Onde que haveria a fresagem, recapeamento. Então, isso ajudou muito na visualização e entendimento do projeto. O aprendizado do cliente, que não possuía experiência em BIM, e eles o tempo inteiro foram muito parceiros da gente, sempre toparam o que a gente propunha, né, para a implantação do BIM. A gente realizou os treinamentos, eles participaram, eles se engajaram, fizeram todo o fluxo dentro do ambiente CDE, conforme a gente instruiu, e deu super certo. Eu acho que foi uma experiência muito positiva. A gente teve várias reuniões de resolução de issues junto com eles, que a gente, né, via um problema maior ali, que geraria alguma alteração de projeto. Então, foi bem bacana essa interação. O aprendizado da IGTC, nossa equipe com o projetista também foi muito bacana, porque as exigências, né, que a gente pedia do BIM, nem sempre o projetista sabia ou conseguia atender. Então, a gente teve uma troca muito bacana de quando ele não sabia resolver, eu falava, não dá. Aí a gente pesquisava, ele pesquisava, eu falava com conhecidos, ele também. Então, a gente conseguiu umas soluções bem legais juntos, assim, ele conseguiu entregar bem o que a gente precisava. A integração do escritório e campo, que é um dos desafios, então a gente está com essa implantação da plataforma que integra, né, os projetos, e até então o resultado tem sido bem positivo.
E agora o nosso maior desafio é executar a obra com os aeroportos em operação. Então, a gente, desse trabalho, né, minucioso entre o projeto, planejamento e produção, a gente está se empenhando muito, né, tá sempre falando com o cliente, para que a gente consiga finalizar essa obra com a menor interferência possível na operação dos aeroportos. Então é isso, queria agradecer a oportunidade, convidar vocês a visitar o nosso stand. A gente está fazendo um passeio bem legal nos 2 aeroportos, eu acho que vocês vão gostar. E é isso, desculpa o probleminha do começo e obrigada.